Introdução à Vida Devota, né? Lembrando que esse livrinho, best-seller de São Francisco de Sales, já teve mais de 400 edições, e todas as épocas se querem atualizar a linguagem, etc. Não é? Mas em português do Brasil temos essa belíssima tradução da Paulus, a melhor tradução que eu encontrei até agora em língua portuguesa. Hoje eu penso então retomar um pouco os 5 primeiros capítulos, né, da Introdução à Vida Devota. Já vimos retomar. E Miriam, boa noite, Miriam, Anderson, quem está aqui? Não lembro, não vejo. Esse aqui, inteligência artificial, que grava. Que grava. Bom, meus queridos. Agora, só um minuto, qual que é o Wi-Fi aqui no canal? Tá no mural, acho que é vermelho. Eu vou lá pegar. 1700. Estou com meus assessores. Boa noite, casal, gente. Felipe e Nádia, Boa noite. que está me ajudando. E vamos retomar um pouco hoje, então, a Introdução à Vida Devota, esse caminho da devoção. São Francisco de Sales, no seu prefácio, ele nos fala que uma florista sábia consegue diversificar, né, um arranjo de flores, que com as mesmas flores ela pode fazer uma variedade de ramalhetes, não é? Assim também o Espírito Santo dispõe e arranja também uma variedade de devoção dentro de nós. Mas o termo devoção é o amor de Deus, que cada um vive à sua maneira, como um ramalhete de flores. Nós temos dálias, margaridas, rosas, e violetas, gebras, que eu não conheço, mas de acordo com o arranjo, floresce e embeleza, melhor dizendo, cada ambiente. Assim também o amor de Deus, que é o mesmo, mas ele é manifestado de maneira variada, né, nos corações das pessoas, né? Como diz o apóstolo São Paulo, né, lá na carta dos Romanos, o amor de Deus foi derramado em nossos corações, e cada um vai manifestar, né, de acordo com a sua condição, com as suas circunstâncias, essa devoção. Então, o termo devoção, na Introdução à Vida Devota, é o amor de Deus. E essa devoção, ela é praticada em todo lugar. E aqui é a grande novidade de São Francisco de Sales no século XVII. Porque se pensava que a santidade ou a devoção só se praticava dentro dos mosteiros ou dentro dos conventos. Então havia essa ideia que ser santo era ser religioso, ser monge, ser monja. E São Luís vem trazer essa grande novidade. Não que ele vem trazer uma novidade, ele vem redescobrir que a santidade é para todos, não é? E que todos são chamados a ser santos, todos são chamados a ser devotos, no sentido de amar a Deus e ao próximo, né? Nesse sentido, então, ele vai dizer assim, no prefácio: os que trataram da devoção quase olham a instrução de pessoas que vivem muito afastadas do comércio do mundo, ou ao menos ensinam uma espécie de devoção que conduz a esse total retiro. E ele vai dizer que não, que lá aonde está, podemos e devemos aspirar à vida perfeita. E aqui perfeição, quando a gente encontra na Introdução à Vida Devota, perfeição significa a santidade cristã, né? Santidade cristã. E a santidade cristã é essa perfeição do amor, né? Do amor de Deus. Então, o termo filoteia, no Brasil, a Introdução à Vida Devota é conhecida como filoteia. Mas filoteia é o destinatário da Introdução à Vida Devota. E São Francisco de Sales diz assim no prefácio, cito: eu endereço minhas palavras à filoteia, pois, querendo reduzir a utilidade comum de diversas almas
aquilo que tinha primeiramente escrito para uma só. Eu a chamo pelo nome comum a todas aquelas que querem ser devotas, pois Filoteia quer dizer amante ou amorosa de Deus. A introdução à vida devota, que no Brasil ficou apelidada de Filoteia, né? Na verdade, é a direção espiritual de São Francisco de Sales. Estou repetindo um pouquinho para vocês, né? Sim, sim. Então, resumindo. É bom. Porque o Márcio, por exemplo, é a primeira vez está aqui. Né? Então, ele destinou esta introdução à vida devota à sua prima, que se chamava Madame Charmoisy. E essa prima, eu conheci a casa dela, estive lá. São Franciscanos moravam no hotel, né? E que uns 50 metros tinha a casa da sua prima, Madame Charmoisy. Na França? Na França, na Savoie, Annecy. E ela então ia se mudar, ia de Annecy para Chambéry, 50 quilômetros de Annecy. E ela então estava se lamentando com o primo, São Francisco de Sales, que ia perder a chance da direção espiritual com ele. Ele então, numa noite, fez um esboço de toda a direção espiritual. Assim nasceu a introdução à vida devota. Claro que em vida ele foi melhorando, teve novas edições, ele foi acrescentando, até 1619 é a versão definitiva desse livro. Foram? Na vida dele, seis edições em vida, e até hoje mais de 400 edições. Nossa, mais de 400. mais de 400. Isso aí. Acho que tem a introdução à vida devota, está até mandarim. Tem chinês. Padre, mas me surgiu uma dúvida. Então, Filoteia é só no Brasil? Fora do Brasil? No Brasil, nós brasileiros é que apelidamos a introdução à vida devota de Filoteia. Olha só, então em outros países não aparece Filoteia, porque no livro... Se você vai na França fala Filoteia, eles não vão saber o que se trata. Olha que interessante. Agora, você falar introdução à vida devota, todo mundo vai saber. Que é o livrinho best-seller de São Francisco de Sales. Então nós temos 5 partes, né, na introdução à vida devota. Eu vou tratar a introdução, tá? Toda vez que eu falar introdução, trata-se da introdução à vida devota, tá bom? Então nós temos 5 partes. Na primeira parte, nós temos então admoestações e exercícios, né? São Francisco de Sales está preocupado em converter o desejo da Filoteia numa forte resolução. Então, toda a primeira parte são exercícios, são as meditações, são alguns conselhos que ele dá para que a Filoteia tenha ânimo para a conversão. Então, a segunda parte trata-se depois que a Filoteia se decidiu com uma sólida protestação. Então vem a comunhão com o seu Salvador, recebendo-o alegremente em seu santo amor. Feito isso, essa conversão, nós temos então 2 grandes meios de se unir cada vez mais a Jesus, que é a oração e os sacramentos. Então a segunda parte, São Francisco de Sales, vai tratar desses 2 grandes meios. Uma vez convertido, uma vez decidido em crescer na devoção, temos 2 meios que vão nos fortalecer nesta caminhada da devoção, que é a oração. E oração aqui, bem entendido, tanto na introdução à vida devota como nos outros místicos, oração aqui não são rezas. Não são rezas. Reza é só começo da piedade. Oração aqui se trata de meditação. Aí você tem que escolher um bom método de meditação. Existe o método tradicional, que está inclusive na introdução, que é a oração mental, que é através dos pontos, das considerações, depois das resoluções, né? E existe também o método da Lexio Divina, que também é uma meditação. Então, toda vez que aparecer oração, tanto nos místicos quanto na introdução à vida devota, se trata da vida de oração, da meditação. Seja ela de 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos ou 1 hora. É a meditação
que se trata de oração. Então, esse se trata na segunda parte da introdução. O Senhor Ministério vai falar da oração na segunda parte e dos sacramentos. E, sobretudo, da confissão e da Eucaristia. Que na época dele não era frequente a Eucaristia. Não era frequente. O povo comungava uma vez por ano, depois de feita uma boa confissão. Ele que vai insistir, vai instigar a comunhão frequente. Vai ser São Francisco que vai dar o pontapé na comunhão frequente, né? Então, na terceira parte, ele trata das virtudes. E aí ele vai escolher algumas virtudes, tá bom? Então, na terceira parte são as virtudes. O que são as virtudes? É o nosso esforço, é o nosso hábito, é o nosso desejo manifestado na nossa vontade, de fazer, como posso dizer, de fazer o bem, de louvar, de glorificar a Deus, de ajudar o irmão. Então são as virtudes, é o nosso esforço, é da nossa parte. A oração já é a ação de Deus para nós, sacramentos é a ação de Deus para nós. E as virtudes é o nosso esforço, o nosso sim, a nossa vontade colocada em prática. Um pouco é isto, virtudes. E ele vai dizer que há várias virtudes, vamos ver depois, mas ele vai escolher algumas virtudes, que é a humildade, a mansidão e a simplicidade. Então ele vai dar ênfase às pequenas virtudes do dia a dia. Porque essas virtudes estão todas as horas, são todos os momentos, todos os dias, está no cotidiano. Então ele não vai se preocupar muito com as grandes virtudes dos grandes santos, dos gigantes da santidade, mas ele vai se preocupar com essas pequenas virtudes, que ele vai chamar de violetas. Por exemplo, a humildade, né? E ele vai chegar numa radicalidade muito grande com a humildade, por exemplo. Na humildade, ele vai dizer que devemos amar a nossa humildade. E quando a gente ama a nossa humilhação, ele vai chamar que atingimos o grau de abjeção. A abjeção é este amor que temos com a humildade, com aquela humildade, aquela humilhação que a gente sofreu. E quando a gente passa a amar o resultado daquela humilhação, isso é bem alto, isso é bem profundo, é a abjeção. E Nossa Senhora se refere a esta humildade de abjeção, né? Deus olhou para a minha abjeção, olhou para a minha humildade. Ela ama a sua humildade, Nossa Senhora, né? Então ele vai tratar sobre isso, que é a humildade, a mansidão, e que o alto grau da mansidão, o alto grau do amor do próximo, porque mansidão se dá mais a si mesmo, claro, né? Mas mais aos outros. Porque mansidão se trata da não violência. E ele vai trabalhar a mansidão em relação aos outros e a humildade em relação a Deus, né? Então, e esse amor ao próximo, ele vai dizer que o ponto mais alto é amar os inimigos, né? Quando a gente consegue amar os inimigos, a gente está no ponto mais alto do amor fraterno. E quando amamos a Deus, o ponto mais alto é a união das nossas vontades, né? A vontade humana e a vontade divina, aí a santa indiferença, ou em outras tradições espirituais seria a contemplação, né? Quando a alma se une à divindade. Bom, voltando, então a terceira parte ele vai tratar das virtudes. A quarta, ele vai dar algumas pistas, dicas para combater as tentações. Ele vai falar das tentações na quarta parte da introdução à vida devota, né? Então ele vai dar algumas dicas, né, para a gente então lutar contra o mal, contra a tentação. E por último, a quinta parte, ele vai então nos refrescar, como diz assim, ele vai nos dar dicas para a gente retomar a respiração, reparar as nossas forças. E a analogia, a metáfora que ele usa na quinta parte é o relógio antigo, sabe aquele relógio tipo francês antigo, que todo ano tem que desmontá-lo para que ele possa trabalhar de novo bem direitinho. Nós temos um relógio aqui na residência. Todo ano tem que desmontá-lo e engraxar, limpar, arrumar, para ele continuar mais um ano batendo e dando as horas.
Assim também, na quinta parte da introdução à vida devota, São Francisco de Sales vai dar alguns conselhos, dicas, para a gente então tomar ânimo, respiração e refazer um pouco a nossa vida. Então ele vai propor recolhimento, pelo menos um recolhimento, ou um retiro. Recolhimento ou retiro, porque é um meio eficaz para a gente reparar as forças. Uma vez que eu desejei abraçar a Deus, vem então em meio ao meu encontro a oração, a vida de oração e os sacramentos. E com isso eu tenho o meu esforço, que são as virtudes, né? E depois eu tenho que lutar contra o mal, contra a tentação e contra as imperfeições. E por último, reparar a minha vida, restaurar a minha vida de oração com um bom... Tomar fôlego, né? Tomar fôlego. Então, mais ou menos, toda a introdução à vida devota se resume a isso, né? Primeira parte, tomar decisão. Segunda parte, se alimentar da oração e dos sacramentos. Terceira parte, praticar as virtudes, sobretudo a simplicidade, humildade e mansidão. Quarta parte, lutar contra as tentações, contra o mal e as tentações. E quinta parte, o recolhimento, o retomar o fôlego. Então, com isso eu faço uma visão geral de toda a introdução à vida devota. E vamos então para a primeira parte. Primeiro capítulo. Quem tiver a Filotéia, vocês podem abrir no primeiro capítulo. Eu vou pontuar um pouco, né? Lembrando que a vida devota, a introdução à vida devota é um manual clássico de uma vida cristã, que se entende madura, consciente e que se vive no meio do mundo. Aqui que está a sacada de São Francisco de Sales. É uma vida cristã madura, consciente, no meio do mundo. Lá no teu hospital, lá no teu escritório, no meio do mundo, na escola. E ele então diz que supõe então esse querer se converter, né, se consagrar. Então, o termo devoção se entendeu nas tradições religiosas como uma consagração, né? Mas aqui no século XVII, o termo devoção designa esse equilíbrio de uma vida cristã madura, adulta e consciente. Isso é devoção no século XVII. Madura, adulta e consciente. E a gente percebe isto com as pessoas que têm vida de oração. Com as rezadeiras, com aquele que fica só rezando. Nunca consegui ver. Mas aqueles que têm vida de oração, que medita, que procura um pouco essa vida mais profunda, né? A gente percebe essa devoção, né? Essa vida cristã mais autêntica, adulta e madura. Né? Então ele diz assim que é preciso, diz lá, né, no primeiro parágrafo do primeiro capítulo, é preciso, saiba qual é a virtude da devoção, porque como não há senão uma verdadeira, e há uma diversidade de devoções falsas e vãs. Se não conhecesse qual é a verdadeira, poderá se enganar e distrair-se em seguir alguma devoção impertinente e supersticiosa. Então ele começa falando que é necessário ter discernimento para buscar uma verdadeira e autêntica devoção. Né? Então a devoção pressupõe lá no primeiro capítulo, eu estou pontuando, tá? Que não dá para ler tudo, então eu vou pontuar. Então a devoção pressupõe o amor de Deus. E ele diz, cito, é o verdadeiro amor de Deus, a devoção, né? E essa devoção, esse amor, nos leva a agir cuidadoso, frequente e prontamente. Então esse amor, quando nos faz agir de maneira cuidadoso, frequente e prontamente, é o verdadeiro amor de Deus em nós. Essa é a dica. Esta é, como posso dizer, o critério de discernimento se eu estou no amor de Deus. Quando esta devoção me leva a agir de maneira atenciosa, de maneira frequente e de maneira pronta.
Então é sinal de que você está na devoção autêntica. Ela tem que ser ágil, pronta, cuidadosa, rápida. Me fiz entender? Sim, sim. Então essa é a dica que ele dá para o discernimento de uma verdadeira, autêntica devoção. Então a devoção nos provoca em fazer pronta e prazerosamente, gente. Prazerosamente, porque a vida espiritual não pode ser pesada, enfadonha, triste. Para São Francisco de Sales, a vida espiritual, ou a devoção, ou a prática do amor de Deus é prazeroso. Isso é uma dica de São Francisco de Sales. Então eu cito aqui, a devoção nos provoca em fazer pronta e prazerosamente quanto mais boas obras que pudermos, ainda que elas não sejam de modo nenhuma ordenada, mas somente aconselhada ou inspirada. Então, ele vai dizer assim: como o homem que acabou de ser curado de uma doença, caminha tanto quanto lhe é necessário, mas lenta e pesadamente. Quando a gente está assim, recém-curado, está saindo da convalescença, né? A gente é um pouco pesado, né? Até pegar o ritmo, né? Você que é enfermeira sabe disso, sim, né? Sim, processo. Então mesmo é o pecador, aquele que se converte, sendo curado de sua iniquidade, caminha tanto quanto Deus lhe ordena, isso é, que Deus manda, né? Vai seguir os mandamentos da lei de Deus. Muito bonito. Mas ainda pesada, assim, lentamente, até então alcançar aquela devoção. Aqui é o prazer da devoção. Quando ele atinge o prazer da devoção, a partir aí então, como um homem saudável, cheio de saúde, não somente caminha, mas corre e salta no caminhos dos mandamentos de Deus. Ele cita o Salmo 119, né? Versículo 32. Mas corre e salta no caminho dos mandamentos de Deus. E mais, passa e corre nas veredas dos conselhos e inspirações celestes. Quer dizer, não fica só naquilo que é mandado por Deus, mas vai além, vai naquilo que é aconselhado, aquilo que é inspirado por Deus em nós. Então ele já faz assim, além do que é ordenado. Quando se chega nessa devoção, nesse prazer da devoção, da vida espiritual. Claro, gente, isso aqui pressupõe uma vida, tá? É uma vida, porque a gente sempre está em conversão. Sim. Mas a dica que ele dá é isto: tem que ter um prazer. Se não tem prazer, desconfia, alguma coisa está errada. Não pode ser pesado, não pode ser lento, não pode ser enfadonho, né? A vida espiritual. A gente vê isso, por exemplo, nas biografias dos santos. Eles são alegres, eles são sempre, mesmo diante de dificuldades, eles sabem responder, eles têm um dinamismo, eles têm uma força para superar. Vocês que são carmelitas, olhando a grande Santa Teresa, né? Sim. Depois da conversão dela, porque ela se converteu depois dos 40 anos. Depois dos 40 anos, Porque antes era bem fofoqueirinha, gostava de ficar no locutório. Fechamos aqui. Mas é isso. Mas você vê, depois que ela descobre, se converte e descobre a devoção, ela é outra pessoa, ela enfrenta os prelados, ela enfrenta as autoridades, ela enfrenta o povo que queria fechar um convento, o pequeno convento dela. Por quê? Porque estava nessa devoção, desse equilíbrio, dessa vida cristã, adulta, madura, consciente, né? Dessa união com Deus, né? Alimentada parou de andar devagar e começou a correr, né? E começou a correr e saltar nos mandamentos de Deus. Então é preciso entender bem, né, esse termo conselho. São Francisco fala nos caminhos dos conselhos e inspirações celestes. Aqui nós temos duas grandes características na espiritualidade salesiana. O que são os conselhos? Os conselhos na tradição mística cristã eram as bem-aventuranças, né? São os conselhos.
e que vai além das exigências da justiça, abrange então esta vida feliz, dessa vida cristã madura, de uma forma que então faça preferir mais a vontade de Deus do que sua própria vontade, que vence aos poucos o amor próprio. E aqui o amor próprio é o amor egoístico de si mesmo. Quando a gente ama egoisticamente a nós mesmos. Na tradição espiritual cristã, na história da espiritualidade, chama-se amor próprio. Ah, o amor próprio é o amor egoístico. É o amor egoístico de nós mesmos. Que é o primeiro amor. Aqui não tem questão de valor, sabe assim? Todos nascem assim com esse amor próprio. Só que a gente não pode ficar nele. A gente tem que crescer, né, na generosidade, no amor a Deus e do próximo. Mas, então, quando se fala desse amor próprio, é querer, então, renunciar a esse amor próprio e abraçar a vontade de Deus. Então, isso aqui é o conselho, então, as veredas dos conselhos, os caminhos dos conselhos, e além das exigências da justiça, que a gente tem que ser e praticar, mas e preferir mais a vontade de Deus do que a minha. Né? Jesus faz isso no Evangelho, né? Jesus é bem claro no Evangelho, quando pede para aquele jovem, fitando-o com amor, diz: vende tudo, doa para os pobres. E tem um conselho que Nosso Senhor dá. É um conselho, e além do que é justo, e além do que você deve fazer, que é seguir os mandamentos. Já observava os mandamentos, exatamente, ele já observava os mandamentos. Mas ele pergunta como faz para ser perfeito, não é? Exato, e ser perfeito aqui, a perfeição é a santidade. É a santidade, né? É amar como Deus ama, né? Então, nesse sentido. Então, entre o mandamento e o conselho, são duas vidas cristãs possíveis, né? E São Francisco de Sales vai então nos dizer que na devoção a gente sempre escolhe a segunda, que é dos conselhos, e além do que é das exigências da justiça ou dos mandamentos. E ele então vai explicar que nós podemos sim viver a partir dos conselhos, né? Então o mandamento obriga, mas o conselho nos incentiva, nos instiga e além, né? Então, só para entender um pouco aqui os caminhos dos conselhos, né? Quem vive isso, gente? Quem vive isso de maneira pública na igreja? Quem vive isso publicamente, que é profissional, entre aspas, que faz profissão pública de viver esses conselhos. São os religiosos. Faz os votos que são os conselhos evangélicos. Não são só 3, tem mais, né? Mas os 3 são os tradicionais. Mas os religiosos vivem esses conselhos por gratuidade. Eles dão a vida, eles vão além da prática do mandamento, da observação do mandamento, vão além das exigências da justiça e fazem publicamente, público quer dizer, reconhecido na comunidade, essa profissão de seguir os conselhos. E então o Concílio Vaticano II vai resgatar um ensinamento sobre Sales que diz que a vida religiosa é a sinalização da santidade para todos. Que os religiosos sinalizam como um farol a santidade que é para todos. É uma sinalização, é um sinal, é um testemunho da santidade de todos. Não é exclusivo dos religiosos. Isso já está em São Sales e é recuperado na Perfecta Caritatis, que é o segundo decreto do Concílio Vaticano II, que é uma inspiração de São Sales. Mas fechamos a parênteses aqui e vamos voltar à Filoteia, na introdução à vida devota. Só para entender que a devoção, esse amor de Deus que faz a gente agir de maneira cuidadosa, pronta e frequente, nos leva a abraçar a vida, o caminho dos conselhos. Isso na vida laical, tá? Isso na vida laical, na vida de todo mundo, de qualquer cristão. Então, eu resumi aqui o primeiro capítulo. Sim. Vocês têm perguntas? Está ficando claro? Márcio, Miriam, Anderson? Aqui no chat. Está ficando claro? Eu resumi, bem resumido,
primeiro capítulo. Segundo capítulo, ele vai tratar das propriedade e excelência da devoção. Então, ele diz assim: o mundo difama tanto como pode a santa devoção, representando as pessoas devotas com o rosto deplorável, triste, pesaroso, e publicando que a devoção produz os humores melancólicos e insuportáveis. Mas ele vai dizer: o Espírito Santo, pela boca de todos os santos, e nosso Senhor, pela sua própria, nos assegura que a vida devota é uma vida doce, alegre e amigável. Ficou claro? Sim. O mundo faz uma caricatura do devoto, da pessoa que está no caminho da espiritualidade. E ele vai dizer que os santos, que são as testemunhas, né? E que o próprio Jesus, ele vai citar Mateus 11, 28, 30, que até da própria boca de Jesus, que esta vida espiritual, esta vida devota, ela é doce, no sentido assim, mansa, ela é alegre e amigável. Então o mundo, cito aqui o segundo capítulo, o mundo vê que os devotos jejuam, rezam e sofrem as injúrias, servem os doentes, dão aos pobres, vigiam, constrangem sua raiva, sufocam e afogam suas paixões, se privam dos prazeres sensuais e fazem tais e outras espécies de ações, as quais nelas mesmas e de sua própria substância e qualidade são ásperas e rigorosas. Mas o mundo não vê a devoção interior do coração, a qual torna todas essas ações agradáveis, doces e fáceis. Então, quando a gente tem devoção, todas essas práticas aqui se tornam, segundo São Francisco de Sales, agradáveis, doces e fáceis. Como, por exemplo, jejuar, servir os doentes, visitar os pobres, fazer vigílias, controlar a sua cólera. Tudo isso é possível fazer e, segundo São Francisco de Sales, quando a gente tem a devoção, se torna muito agradável, doce e fácil. Eu queria que Fala alto. tá. Consegue me ouvir? Consegue ouvir? Ah, tá. Teve um dos nossos encontros que o senhor definiu devoção. Eu acho que é interessante o senhor falar que aqui no Brasil a gente tem essa visão de os devotos, por exemplo, que vão ao santuário da Aparecida. É diferente dessa devoção que está falando, né? Sim. O que significa isso? A devoção hoje, no século XXI, ela é uma caricatura de uma pessoa piedosa, pessoa que reza, que vai na missa todos os dias ou todos os domingos, mas que não tem uma prática de caridade, não serve o irmão, não faz o vizinho seu amigo, briga com o vizinho, briga com o filho. São Francisco de Sales cita na introdução que é anjinho na igreja, mas diabinho em casa. Trata mal a esposa, ou a mulher trata mal o esposo, e assim por diante. Então a devoção fica com essa coisa assim pejorativa, hoje, por causa desta hipocrisia, dessa incoerência, que ao longo do tempo foi ficando essa caricatura da devoção, né? Mas o termo devoção do século XVII não é o mesmo conceito da devoção hoje. Mas a gente não pode tirar isso da introdução, esse termo da introdução. Eu lembro com um Frei, o meu orientador, ele você tem que traduzir para a linguagem de hoje vários termos de São Francisco de Sales. Mas se eu fizesse isso, ia empobrecer muito. Porque esses termos têm força no século XVII. Agora, cabe hoje explicar, como estamos fazendo agora, o termo e situar esse termo. Sim, eu acho que sim. Por exemplo, vamos imaginar
tirar um termo da teologia que o povo tem dificuldade, consubstancial ao Pai. Consubstancial ao Pai. O que quer dizer consubstancial ao Pai? Não dá para tirar, né? Que tem a mesma natureza do Pai, do Filho. Não dá. Tem que enfrentar o termo, né? Mesma coisa, tirar a trindade. Tem que explicar. Ou, sei lá, vários termos. É a mesma coisa a devoção. Se eu tiro devoção da Filoteia, vai empobrecer. Mas é por isso que ou vai mitigar, no mínimo, Nádia, vai mitigar. No mínimo, vai mitigar. Mitiga quer dizer, limita o que São Francisco de Sales entendia no século XVII, o termo devoção. Mas é por isso que, como a gente está aprofundando, a gente entender realmente o conceito então, da devoção. Agora, o que acontece? Vocês vão chegar em casa e vão ler os capítulos já com uma outra leitura, uma outra compreensão, a partir dessa minha introdução. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou apenas dando dicas de leitura, dando, como posso dizer, dando dicas, orientações, dando chaves de leitura, chaves. Porque como é um texto do século XVII, então precisa ter uma pequena introdução aos termos, né? Para depois a gente ler e aí vai ter uma compreensão mais aprofundada, né? E esclarecida. Então, eu estava dizendo que essa devoção ela é interior, é cordial, né? E que torna todas as ações, né, agradáveis, doces e fiéis. Aí ele vai falar, depois lê esse segundo capítulo, ele vai trazer a escada de Jacó. Muito interessante ler depois o parágrafo que ele contempla a escada de Jacó. Mas como não tem tempo, eu quero ir até o quinto capítulo, então leiam depois a escada de Jacó do segundo capítulo, tá? Que é muito interessante. Ele vai falar dessa relação da devoção nessa subida e descida da escada de Jacó. Enfim, nesse segundo capítulo, ele volta de novo no finalzinho, se vocês têm o texto, no finalzinho do segundo capítulo, o último parágrafo, ele volta a definir de novo a devoção, né? E aí eu cito aqui, ó, diz assim: creia-me, querida Filoteia, a devoção é a doçura das doçuras e a rainha das virtudes, porque é a perfeição da caridade. A devoção é a perfeição da caridade. Se a caridade é um leite, a devoção é o creme. Se ela é uma planta, a devoção é a flor. Se ela é uma pedra preciosa, a devoção é o brilho. Se ela é um bálsamo precioso, a devoção é o odor. E o odor de suavidade, que conforta os humanos e alegra os anjos. Vamos ver aqui a tradução da Paulo, só para a gente... Essa aqui é a minha tradução, viu, gente? Não querendo esnobar. É que como eu fui mestre noviço, a gente pratica um pouco essas traduções, né? Vamos ver aqui a tradução da Paulo, como que ficou? Quando ele é do segundo capítulo, o finalzinho do segundo capítulo. Vocês têm? Não, só caminhando. Tá. Ele diz assim: acredite em mim, minha querida Filoteia. A devoção é a doçura das doçuras e a rainha das virtudes. É a perfeição da caridade. Sendo a caridade um leite, a devoção é a nata. Se a caridade é uma planta, a devoção é a flor. Se é uma pedra preciosa, a devoção é o seu fulgor. Se é um bálsamo precioso, a devoção é o seu odor, um odor suave, que conforta os homens e alegra os anjos. Então, isto é a perfeição da caridade, é a devoção, né? É o amor de Deus em nós. Alguma pergunta até agora? Vou passar para o terceiro capítulo, se está tudo tranquilo. Aqui não tem pergunta. Tá bom. Agora, o terceiro capítulo, então, vai tratar que a devoção pode combinar-se com toda espécie de profissão e de estado de vida. Ele intitula: a devoção é conveniente a todas as vocações e profissões. Então, a devoção é para o monge,
A devoção é para o açougueiro, sapateiro, o contábil, até para o Papa. A devoção é universal, é para todo mundo. Então ele diz assim nesse 3º capítulo: Deus ordena na criação as plantas de produzir seus frutos, cada uma segundo o seu gênero. Assim ordena aos cristãos, que são as plantas vivas de sua igreja, que produzem frutos de devoção, cada um segundo sua qualidade e seção. A devoção deve ser diferentemente exercida pelo cavalheiro, pelo artesão, pelo doméstico, pelo príncipe, pela viúva, pela solteira, pela casada. E não somente isto, mas é preciso acomodar a prática da devoção às forças, aos afazeres e aos deveres de cada indivíduo. Veja que equilíbrio, veja que psicologia nata de São Francisco de Sales. Acomodar a prática da devoção às forças individuais de cada um, aos afazeres de cada um, aos deveres de cada indivíduo. Então, fazer essa adaptação, acomodar, as palavras dele mesmo, acomodar essa devoção. Por isso ela se torna prazerosa, ela não se torna uma coisa opressora, não é uma coisa imposta, não é uma coisa de obrigação. Porque quando você pratica a devoção, né, que é a perfeição da caridade, né, amar como Deus ama, né, tudo se torna muito mais suave, mais fácil, mais adaptável àquilo que você vive, aquilo que você é. Isso que eu acho maravilhoso em São Francisco de Sales. Sim. Aquilo que você é. Então ele diz assim, numa das cartas às irmãs: seja o que você é e seja bem o que você é. Mais ou menos com essas palavras ele diz. Então ser você e adaptar essa devoção à sua personalidade. É isso que ele está dizendo. É a personalidade, não a realidade. Eu tinha entendido como a realidade. A personalidade, o seu caráter, a sua personalidade, o seu gênio. Então, acomodar essa vida devota àquilo que você é. Eu acho maravilhoso. Sim. Ele diz isso, ó. É preciso acomodar a prática da devoção às forças. Quer dizer, aquilo que você tem de energia dentro de si, sim, né? Aos afazeres, aos deveres de cada indivíduo. Porque uns reagem dessa maneira, outros reagem daquela maneira. A gente não pode colocar todo mundo igual na prática da devoção. Cada um vai responder de acordo com as suas forças, com as suas energias, né? Eu acho maravilhoso, porque São Francisco de Sales, Márcio, deixa eu dar um apanhado histórico. Até 1930, São Francisco de Sales era o psicólogo da vida religiosa. Todos os fundadores citavam São Francisco de Sales, porque ele tinha uma psicologia nata. Claro, não se dava esse nome no século XVII. Essa observação psicológica dele, né? Essa sensibilidade. Mas depois que, 1930 para cá, que começou a desenvolver a psicologia, né? Mais acadêmica, quando entrou a teoria do Freud, dos sim, outros, esses psicanalistas e fundadores da psicologia, São José começou a ficar um pouco assim de escanteio, né? Mas até 1930 ele era um psicólogo da vida religiosa. Da vida religiosa. Da vida religiosa, né? Da vida, das pessoas religiosas e da vida religiosa em si também. Que era porque muitos fundadores de congregações citavam Francisco abundantemente, né? Até agora, recentemente, por exemplo, o movimento de Schoenstatt, né? Vocês conhecem, né? Sim, sim. O padre Kent, né? Sim. Nossa, as irmãs me disseram que quase tudo é São Francisco de Sales. Ah, é? Ele cita. E é mais moderno agora, recente, né? 1960. E outro que aproveitou-se muito São Francisco de Sales e
que organizou uma prelazia que chama Opus Dei. Aquela santidade do cotidiano é São Francisco de Sales, é a introdução à vida devota. Praticamente eles bebem de São Francisco de Sales. Sim. E oração mental, toda essa tudo. Questão, né? Então o que acontece? São Francisco de Sales, hoje, a gente precisa redescobri-lo. Porque, por um lado, ele ficou manipulado com os conservadores, e do outro lado, ele ficou meio que esquecido. E precisamos redescobri-lo no que ele é mesmo, naquilo que ele contribuiu com a espiritualidade cristã. E que é um gigante. Sim. É um gigante. Ele tem 26 volumes, né? Mas tudo isso para dizer o quê? Que ele tem essa sensibilidade, né? De acomodar a vida devota às nossas forças, né? Então a devoção não danifica nada quando é verdadeira, mas tudo aperfeiçoa. E quando se torna contrária à legítima vocação de alguém, é, sem dúvida, falsa. Se essa devoção está dificultando, contrariando a sua vocação, opa, essa devoção é falsa. Porque a devoção autêntica, ela aperfeiçoa. Por exemplo, vocês formam um casal. Então, a devoção praticada em vocês tem que reforçar essa vocação matrimonial. Se ela não está reforçando, opa, cuidado, essa devoção está fugindo do eixo. Está no caminho errado. Porque, então, a devoção, quando é praticada na vida matrimonial, vai reforçar a vocação matrimonial. Então, a devoção, como diz São Francisco, não danifica nada quando é verdadeira, mas tudo aperfeiçoa, e quando se torna contrária à legítima vocação de alguém, é sem dúvida falsa. Então, ele vai dizer, no terceiro parágrafo desse capítulo, terceiro, ele vai dizer assim, isso apareceu na ata do Concílio Vaticano II, tá? Apareceu, vou citar. Ele diz assim, é um erro, mas uma heresia, querer banir a vida devota da companhia dos soldados, da loja dos artesãos, da corte dos príncipes, do lar dos casados. É verdade, Filoteia, que a devoção puramente contemplativa, monástica e religiosa não pode ser exercida nesses estados. Mas também, além desses 3 tipos de devoção, há várias outras, próprias em aperfeiçoar aqueles que vivem nos estados seculares, quer dizer, naqueles que têm a vocação e a profissão de praticar no meio do mundo, né? Que não são monges, né? Não são monásticos. Então, e ele termina, esse capítulo é bem curtinho, é uma página só, o capítulo, uma página só. Ele diz assim no final, que eu acho assim lapidar, no final desse capítulo, né? E que também foi citado pelos padres conciliares no Concílio Vaticano II. E eu cito aqui agora. Onde quer estejamos, podemos e devemos aspirar à vida perfeita. Esta vida de santidade, esta prática da devoção. Então, né, mais uma vez, essa perfeição não se trata de uma categoria moral, tá? Essa, eu já expliquei, vou retomar aqui, essa é uma categoria espiritual, né? É claro que a categoria moral é respeitada, tudo mais. Aqui se trata da perfeição que me leva à santidade. E a perfeição que me leva à santidade é o amor. Então é a perfeição do amor de Deus. Então aqui a perfeição indica a maturidade e a realização de uma vida que não é regulada tanto pelo que é permitido ou proibido. Não se trata disso, do que é proibido ou permitido, mas pela vocação do ser humano para levar uma vida de amor a Deus e ao próximo. Tá? A perfeição da caridade. Está cansadinho, eu sei, né? Não, eu estou me espreguiçando aqui. Então, é que eu estou sentindo... eu estou bem equipada. Tá bom? Então é isto. Não é uma categoria tanto moral, mas espiritual, a perfeição aqui. Então, onde quer estejamos, podemos e devemos aspirar à vida perfeita.
Até aqui eu fiz um apanhado do que já vimos no outro encontro do mês passado, né? E agora então vou terminar um pouco toda essa introdução aos 5 primeiros capítulos, né? Então, primeiro, o capítulo 4, São Francisco de Sales vai falar da necessidade de ter um guia espiritual, um diretor espiritual. Então ele vai citar Tobias, o jovem Tobias, ordenado a ir a Rages. Eu não sei o caminho, diz ele. Vai, pois, replica o pai, e procura algum homem que te conduza. Então ele cita Tobias 5. Eu digo mesmo para você, minha Filoteia, você quer com plena consciência caminhar para a devoção? Busca algum homem de bem que guie você e conduza. Aqui o aviso dos avisos. O que busca você, diz o devoto Ávila? Vós nunca encontrareis tão seguramente a vontade de Deus que pelo caminho desta humilde obediência, tanto recomendada e praticada por todos os antigos devotos. Ele cita a Santa Teresa, só que aqui ele fala bem-aventurada Madre Teresa. Por quê? Porque ela não era canonizada na sua época. Era só beata. Só... Então ele fala, vamos ver aqui na tradução da Paulus. Estou no capítulo 4, tá? 4. Segundo parágrafo, ele diz assim, quando ele cita, né? A bem-aventurada Madre Teresa, vendo que a senhora Catarina de Córdoba fazia grandes penitências, desejou muito imitá-la nisso, contra o parecer do seu confessor, que a desaconselhara de fazê-las, e a quem ela se viu tentada a não obedecer em relação a isso, de modo que Deus lhe disse: minha filha, você tem seguido um caminho bom e seguro. Está vendo a penitência que ela faz? Mas eu me interesso pela sua obediência. Assim, ela passou a apreciar tanto essa virtude que, além da obediência que devia a seus superiores, dedicou uma obediência toda especial a um homem excelente, obrigando-se a seguir sua direção e condução, o que a consolou infinitamente. De igual maneira, depois dela, diversas boas almas, para melhor sujeitar-se a Deus, submeteram a própria vontade àquela dos seus servos, o que Santa Catarina de Sena louva infinitamente em seus diálogos. A devota princesa Santa Isabel se submeteu com extrema obediência ao doutor Conrado, e tal foi uma das exortações que o grande São Luís deu ao seu filho antes de morrer. Confesse sempre, eleja um confessor idôneo, que seja prudente e que possa ensiná-lo a fazer as coisas que lhe forem necessárias. Então ele cita alguns exemplos de alguns santos, né? Catarina de Sena, Santa Teresa d'Ávila, que se viu tentada a fazer muitas penitências. E o confessor dela, não, abaixa um pouco a bola. E ela ficou tentada em desobedecer o diretor espiritual. Né? Depois ela caiu em si, viu que e passou a amar, né? Essa virtude de obedecer ao diretor espiritual. Mas tudo isso para dizer o quê? São Francisco de Sales cita então o livro da sabedoria, capítulo 6, que fala do amigo fiel. Então a direção espiritual para Francisco de Sales é em termos de amizade. Termos de amizade. Então ele diz assim: o amigo fiel é uma forte proteção. Aquele que o encontrou possui um tesouro. Então, a direção espiritual é dois amigos que caminham na vida perfeita. Que caminham na vida da perfeição do amor. São dois amigos. Então, para Francisco de Sales, a direção espiritual é esse acompanhamento espiritual. Eu não sou nem atrás e nem na frente de você, eu estou ao lado. Como amigo fiel, que te conduz para o caminho da perfeição, da caridade. É isso que ele está dizendo, né? Então, como amigo fiel. Então, depois, o capítulo 5, aí ele vai dizer a necessidade de purificar a alma.
E antes então de purificar a alma, ele vai trazer toda uma questão da purificação aqui como posso dizer, para você tomar a decisão da vida devota, você precisa rever um pouco, como diz na psicologia de Jung, as suas sombras. Então, purificar a alma quer dizer rever um pouco as imperfeições, os pecados, os graves, os menos graves. É isso que ele vai tratar. No capítulo 5? Sim. E em diante, até as meditações. Depois ele vai nos dar 10 meditações para que você possa ter força para decidir. São 10 meditações na Filoteia. Tudo isso na primeira parte. Então vale a pena meditar. Eu posso depois, no próximo encontro, vamos ver o esquema das meditações. Porque é um esquema, um método. Chama-se oração mental. Sim, sim. Então se colocasse na presença de Deus, pelo menos para 2, 5 minutos, se conscientizar. Existem várias maneiras de se colocar na presença de Deus. Ele cita 4, São Francisco cita 4 maneiras. Aí você escolhe uma. Nós, por excelência, estamos diante do sacrário. É uma delas, estar na presença. Você quer que eu mostre eles? Mostra. Posso mostrar para ele. Então, mas isso é para o próximo encontro. Eu vou finalizar agora, concluir, tá? Mas já dando então um spoiler, né? Do próximo encontro, a gente vai ver a estrutura da meditação na introdução à vida devota, né? Então existe todo um caminho para meditar. É uma disciplina, é um método. Esse é o nosso sacrário aqui da capela. Tá dando para ver, né? Sim. Eu vi só aqui. aqui para baixo aqui só para ver. A lâmpada. Aqui. Ó. Foi? Foi. Não, peraí. Aqui. Segura aí você consegue observar. Aqui, ó. A lâmpada. Sim. Sacrário. E então agora eu gostaria de concluir. Se não tem perguntas, nós podemos concluir, né? Só tem um comentário aqui. Veja o comentário. Não, na verdade, é a sugestão da Miriam para Miriam, então diga. Para mostrar o casal. Porque, como o senhor citou e vai para o Instagram, e ela agradece, falou que esse conteúdo é excelente. Ok. Eu fiz uma anotação aqui no capítulo 5. Eu posso... Deve. Só uns tópicos para a gente passar rápido? Sim. Claro. Porque eu peguei que ele fala dos bons desejos. Sim. Né? A gente tem que deixar o pecado, deixar o homem velho. Ele fala que a transformação tem que ser paulatina, é dia a dia, resultado da força de trabalho e do tempo, ou seja, ele pede paciência. Né? Paciência por quê? Para a gente não, quando cair, não desanimar e retroceder. Sim. Né? Tipo, não volta atrás, eu continuo. Sim. E não achar que já chegou lá. Humildade e pedir sempre a purificação. Sim. Né? E rever as tuas imperfeições. Esse é o próximo tópico. A nossa perfeição consiste no combate das imperfeições. Ele vai tratar isso na 4ª parte, né? Na luta das tentações. Perfeito. Então acho que a oração mental vai ajudar a gente nesse combate aí. Sim. Então a gente vai... Vocês leem depois os capítulos que tratam da purificação da alma. Eu vou fazer um apanhado, né? E depois a gente vai ver o método da meditação. Aí o senhor passa pra gente. Sim, eu vou passar o esqueminha. Isso que não, para eu mandar a sugestão de leitura. Beleza. E agora eu vou concluir. Vocês têm a Filoteia em mãos? Vocês têm? Não? Não tem? Que pena. Por quê? Qual que é a ideia? Porque então eu vou citar e comentar para concluir. Lá no finalzinho da Filoteia, quando ele diz na 5ª parte sobre o amor que Jesus Cristo tem por nós, né? Para finalizar essa introdução que eu fiz, né? Então eu cito aqui, esteja certa, minha querida Filoteia, de que o coração de nosso querido Jesus via o seu desde o madeiro da cruz. Olha que lindo! Lá pela fenda do coração de Jesus,
Jesus já nos olhava. É isso que ele está dizendo. E já o amava. E por esse amor lhe obtinha todos os dons que você receberá, dentre os quais nossas resoluções de querer entrar na vida devota. Sim, querida Filoteia, todos nós podemos dizer como Jeremias: ó Senhor, antes que eu fosse formado no ventre de minha mãe, vós me conhecieis e me chamáveis pelo nome. Assim, verdadeiramente, sua divina bondade preparou, em seu amor e misericórdia, todos os meios gerais e particulares de nossa salvação e, por conseguinte, nossas resoluções. Quer dizer que todos os dons e todas as nossas resoluções estão contempladas por Jesus na cruz. Não importa a época da nossa vida, Jesus já viu as nossas resoluções. Quer me seguir, Felipe? Eu não achei aqui. Qual que é? 13, capítulo 13, da quinta parte. Vai na quinta parte, capítulo 13. Deve ser esse aqui. 13. Deixa eu ver. 13. Não. Aqui, ó. Quinta 13. parte, esse aqui. Isso, eu estou aqui, ó. Consideração do amor de Jesus que por nós. Isso. Então, olha, eu estou aqui. Tá. Agora eu estou um pouco mais para baixo. Depois de Jeremias 5, né? Aqui, mais ou menos aqui. Tá. Assim, Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Assim como uma mulher grávida prepara o berço, as fraldas e as roupinhas, e mesmo uma nutriz, a ama de leite, né? Para o bebê que está esperando, assim também nosso Senhor, gerando você em sua bondade, esperando fazê-la nascer para a salvação, torná-la sua filha, preparou sobre a árvore da cruz todo o necessário para você, seu berço espiritual, suas fraldas e roupinhas, sua nutriz e tudo o que convinha para a sua felicidade, que são todos os meios, todos os caminhos, todas as graças pelas quais Ele conduz sua alma e quer levá-la à perfeição. Então lá na cruz, Jesus já nos olhou e já nos preparou para as nossas resoluções, para a nossa vida, né? Meu Deus, deveríamos colocar bem no fundo de nossa memória o seguinte: é possível que eu tenha sido amada, e tão ternamente amada, o meu Salvador, a ponto dele ter pensado particularmente em mim, em todos esses caminhos pelos quais me atraiu para si? E como, portanto, devemos amar, prezar e aproveitar tudo isso para o nosso bem. Como é maravilhoso saber que esse coração amoroso do meu Deus já pensava em Filoteia, e amava, ele preparava incontáveis meios de salvação, como se não houvesse no mundo nenhuma outra alma na qual ele pudesse pensar. Assim como o sol que, ao iluminar um lugar da terra, não o ilumina menos do que se iluminasse outro lugar, e se iluminasse apenas ali. De igual maneira, nosso Senhor pensou e sonhou para todos os seus queridos filhos, como se pensasse apenas em cada um de nós, como se não pensasse em nada mais. Por isso São Paulo disse: Ele me amou, se entregou por mim, como se dissesse apenas por mim, como se não tivesse feito nada para o resto da humanidade. Isso, Filoteia, deve ser gravado em sua alma, a fim de que você possa nutrir, zelar para a sua resolução, que foi tão preciosa para o coração do Salvador. Então, isso aqui é um ânimo. Ele está afirmando que nós somos amados como se fôssemos os únicos filhos, as únicas almas, na sua maior individualidade. Então isso aqui é uma relação muito pessoal. Então é claro que nós temos o tempo.
Mas o tempo é nosso. O tempo é uma abstração nossa. Mas para Deus e para Jesus não existe isso. É hoje. Então, o que Jesus olhou na cruz do Calvário, olhou hoje. E já nos deu os dons e a resolução. Eu acho isso muito encantador. E para terminar, para dar ânimo para vocês, né? Tudo isso para São Luís Sales trata a pessoa na sua relação única com Deus. Nós temos uma relação única com Deus, né? Dentro da comunidade, né? Dentro da comunidade nós temos uma relação única com Deus. Isso quer dizer que Deus respeita a nossa personalidade, né? Nesse sentido. Então ele vai dizer assim, ó, e para terminar, agora vou no capítulo 2 da quarta parte. 2 da quarta parte. O Papa Francisco retoma isto na Totum Amoris Est. Então, a carta apostólica que ele fez no 4º centenário, e ele também trata isso na encíclica agora do Sagrado Coração de Jesus. Ele cita São Luís Sales nessa relação única com Deus. Ele foi o primeiro santo que fala nessa profundidade? Do Sagrado Coração de Jesus. O Papa Francisco cita na encíclica essa relação personalizada com Jesus. Agora, para terminar, se encontrou aí? Não sei se eu estou 2 da quarta parte. Considerações sobre a graça de Deus. Não, como se deve ter bom ânimo. A quarta parte deve estar mais... Será? Quarta parte. Vai no índice. O livro é dividido em 5? Pois é, 5 tá partes. aqui, ó. 5 partes. É preciso ter muita coragem? É preciso ter muita coragem. Só para terminar a nossa conferência espiritual. Tô. Você vai ler? Na metade do capítulo, mais ou menos aqui. Poderá acontecer, querida Filoteia, que durante essa mudança de vida, né, essa decisão pela vida perfeita, né, várias tribulações se deem em seu interior, e que aquele grande geral adeus que você disse às loucuras e futilidades do mundo, desperta em você alguma impressão de tristeza e desânimo. Se isso lhe acontecer, tenha um pouco de paciência, eu lhe peço, pois não há de ser nada, será apenas um pouco de surpresa que a novidade lhe trará. Depois disso, você receberá 1000 consolações. Mas você percebe que a montanha da perfeição cristã é extremamente alta. Ai, meu Deus, como poderei subir? Coragem, Filoteia. Quando os pequenos filhotes das abelhas começam a tomar forma, são chamados de ninfas e ainda não sabem voar de flor em flor, nem por sobre os montes, nem pelas colinas vizinhas para produzir o mel, mas pouco a pouco, nutrindo-se do mel que suas mães prepararam, adquirem asas e se fortificam, de modo que depois passam a voar em busca do néctar por toda a paisagem. É verdade que nós somos ainda pequenos filhotes na devoção. Pequenos filhotes na devoção. Não conseguimos subir conforme o nosso projeto, que não é nada menos do que alcançar o cume da perfeição cristã. Mas se começarmos a tomar forma por nossos desejos e resoluções, nossas asas começarão a se formar. Devemos, portanto, esperar que, um dia, seremos abelhas espirituais e voaremos enquanto isso. Nutramo-nos do mel de tantos ensinamentos que os antigos devotos nos deixaram e peçamos a Deus que nos dê penas como as das pombas, a fim de que não somente possamos voar no tempo da vida presente, mas também repousar na eternidade futura.
Que profundo. Então, somos agora, Márcio, filhotes da devoção, com ninfas, ainda criando asinhas, mas o mel já está pronto. O mel do Espírito Santo já está pronto. E como que eu vou me alimentar desse mel que já está pronto para que minhas asas possam crescer? Através, então, da oração e dos sacramentos. Aí que eu vou nutrir-me do mel espiritual, do mel do Santo Espírito. E as virtudes vêm em consequência, né? Por isso que eu quis terminar esses 3 capítulos com essas últimas passagens, para dar ânimo para quem queira realmente se aventurar na vida devota, na vida da perfeição da caridade, né? É isso. Não, é uma pequena introdução a tudo isto, né? A esses 5 primeiros capítulos. No noviciado a gente lê parágrafo por parágrafo, porque tem o ano inteiro, né? Mas aqui eu tenho que fazer um apanhadão, né? Nós somos fiéis aqui. Sim, então fiéis. Então, e o que vocês estão sentindo já desse terceiro encontro que vocês perceberam? Eu acho que... Bom, a gente que está participando, deixa eu aparecer aqui que eles querem ver a gente. A gente termina. A gente que está participando desde o início, eu percebo que até o Senhor repetiu no segundo encontro e hoje, eu percebo que cada vez que o Senhor fala é não é uma visão diferente, mas acho que é um aprofundamento maior que eu vou entendendo, né? Um entendimento mais aprofundado, assim, né? Eu estou gostando muito, Padre. É bom. Agora aconselho, né, Márcio, Miriam, Anderson, a ter a Filoté em mãos, porque a melhor coisa é ter o texto em mãos, né? Então, adquire pela Paulus, vale a pena, não vão se arrepender, é um bom investimento, não é uma coisa que vai ser jogada fora, não. E eu vou estar aqui para dar chaves e leituras, tá bom? Então leiam os 6 primeiros capítulos, mais o 4, que trata do diretor espiritual, e façam questões, comentários para o próximo encontro. Aí eu mando direitinho de escrito para eles se lembrarem. E eu então vou sugerir então, que vocês deem uma olhada depois dos capítulos que tratam sobre a purificação da alma. Eu não vou tratar sobre isso aí, vocês vão ler. Vamos ver as 10 meditações que tem na introdução. Vamos ver a estrutura dessas 10 meditações. Mas aí é uma por dia, é isso? Uma por enquanto? Não, assim, não. Quando você pega assim, na tua vida de oração, vai ser um por dia. Mas aqui no estudo, na leitura, a gente vai fazer um apanhadão, um esquemão. A gente vai fazer um esquema, então é bom a gente ler antes, o método. Eu vou explicar o método da meditação, que é a vida de oração. Sim. Segundo a introdução à vida devota. Não, sim. Agora, se você quer fazer uma por dia com meditação, começar a ensaiar, é bom, é útil. Entendeu? Porque agora, mas aqui na leitura eu vou explicar o método. Porque esse esquema, se você faz diante do sacrário, na presença de Deus, na tua vida de oração. E essas 10 meditações são necessárias, provocam uma decisão, né? Para levar para uma decisão. Isso é só o início, né, Padre? Isso é só o início. Sim, a primeira parte ainda. Nem chegamos na segunda, que trata sobre a oração propriamente dita. Mas é bom para a gente ir se aprimorando, né? É isso, meus queridos. Desculpa o contratempo hoje, quero ser mais fiel no próximo, tá bom? No horário, porque eu me perdi. A Miriam quer falar. Diga, Miriam. Aumenta um pouco o volume aí. Só um minutinho, Miriam. Mas pedindo para fazer a bênção final para a gente colocar no Instagram também. Não sei se houve no início, porque eu entrei um pouquinho atrasada. Não fomos no automático, Miriam. Esquecemos. Como eu cheguei da missa agora, eu fui no automático. Não, já estava, né, Padre, no ritmo, né? Eu também me atrasei um pouquinho, mas a gente vai cortar esse pedacinho da nossa fala aqui depois. Não se preocupe. E assim, falar um pouquinho bem rapidinho para o Márcio e para o Anderson, né? Que eu acho que estão vindo para a primeira experiência vocacional, que eu conheci esse padre ainda seminarista.
E ele já tinha essa profundidade, viu? Então eu acho que vocês terão uma grande fonte de inspiração. Era isso que eu queria falar, mas nós vamos cortar, viu, padre? Muito obrigado. A Miriam tá gravando de lá? Aqui está gravando aqui. Ah. Então, meus queridos, a bênção de Deus. Deus abençoe abundantemente, né? O Senhor esteja convosco, está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Espero ter contribuído com a formação de vocês, com o conhecimento. Muito obrigado. Tudo de bom. Muito obrigada. Encerramos